Aqui está um exemplo. Na próxima unidade, unidade 5, vocês já devem ter acompanhado lá no guia da nossa disciplina, a gente vai gastar a unidade ou vai usar essa unidade para entender um pouquinho dessa ferramenta de software livre Gini, que é essa que eu estou usando para mostrar essa representação de rede Bayesiana para vocês aqui. Tá? Mas por enquanto eu quero só entrar no mérito do que é uma rede Bayesiana. Então ela é um grafo acíclico direcionado. O que é um grafo? É essa estrutura gráfica aqui que tem nós, que são essas elipses, tá? E tem arcos entre as elipses. Eu digo que ele é acíclico. Por quê? Então aqui eu digo é um grafo acíclico direcionado, uma rede Bayesiana. Ele é acíclico porque se eu seguir o direcionamento dos arcos, eu não formo ciclos aqui. Então, apesar de que se eu olhar assim parece que tem um ciclo aqui, mas as setas não formam ciclos nesse grafo. Então ele é um grafo acíclico e ele é direcionado porque as setas, os arcos têm seta, têm direção. Tá? Então esse é um grafo acíclico direcionado que representa normalmente, intuitivamente, algo do tipo, olha, esse tipo de câncer ele causa aumento de cálcio no sangue, tá? E pode causar também tumor cerebral. O aumento de cálcio no sangue e o tumor cerebral, por sua vez, podem causar coma, estado de coma, e o tumor cerebral pode causar dores de cabeça severas. Tá? Percebam que isso é um modelo probabilístico. Então, quando eu digo, olha, esse tipo de câncer causa aumento de cálcio no sangue, com alguma probabilidade, né? Causa tumor cerebral com alguma probabilidade, certo? Então, a ferramenta da rede Bayesiana, ela tem essa parte gráfica que mostra o relacionamento entre as variáveis, tá? Mas ela também tem aquilo que a gente chama de parâmetros numéricos. Eu estou representando a mesma rede agora, só que mostrando as probabilidades de cada uma das variáveis, as probabilidades a priori. Então eu tenho, além da representação gráfica, essas probabilidades ou distribuições de probabilidades que mostram como é que é a força do relacionamento entre as variáveis do problema. Tá? Então quando eu crio uma rede Bayesiana, ela normalmente a gente precisa atribuir a ela um certo conhecimento a priori. Eu posso dizer, por exemplo, que tradicionalmente o câncer só está presente em 20% das pessoas, o aumento de soro cáustico só em 32%, coma em 32%, tumor cerebral só em 8% e dor de cabeça mais gente tem. Então 62% das pessoas apresentam dor de cabeça, sei lá. Tá? Eu estou colocando algum conhecimento a priori, nós já discutimos isso há pouco. Como é que eu defino o conhecimento a priori? Bom, eu posso definir trabalhando com um especialista humano. Então, eu vou, por exemplo, aqui nesse caso, trabalhar no domínio médico, então eu consulto um médico especialista para tentar adquirir esse conhecimento, ou pode ser extraído esse conhecimento a priori dos dados, tá? Se eu tenho confiança suficiente nos meus dados, tá bom? Muito bem, mas o fato é que uma vez que eu montei a rede Bayesiana, então eu já tenho a estrutura gráfica e já tenho o conhecimento a priori, eu posso usar essa rede para tentar inferir qualquer uma das variáveis. Então aqui está uma diferença que eu comentei no início da unidade 4, que o Naive Bayes é uma estrutura de rede Bayesiana, ou seja, é uma estrutura Bayesiana voltada para a classificação. Então, num algoritmo Naive Bayes ou no modelo Naive Bayes, você sempre vai querer identificar qual a probabilidade de um valor ou de outro valor aparecer na variável classe. Tá? Quando você monta uma rede Bayesiana, ela não precisa necessariamente seguir a ideia do aprendizado supervisionado. Eu não preciso necessariamente dizer quem é a variável classe de antemão numa rede Bayesiana. E eu posso, na verdade, tentar inferir ou saber qual seria o valor mais provável para cada uma das variáveis que eu tenho. Então, no meu conhecimento a priori, quer dizer, antes de saber qualquer coisa sobre o novo paciente que chegou, eu poderia ter essa, por exemplo, configuração do quanto eu acredito que esse paciente vai ter. Câncer, tumor, dor de cabeça, etc. À medida em que, por exemplo, eu tenho evidência e chega um novo paciente aqui e eu quero classificar esse paciente, e a única coisa que eu sei desse paciente é que eu fiz um exame nele e esse exame mostrou que ele tem tumor cerebral. Então, se você imaginar isso no nosso
contexto de arquivo de dados de treinamento, imagine que eu tenho uma instância para classificar, uma nova instância X para classificar, e eu tenho as variáveis câncer, cálcio no sangue, coma, tumor e dor de cabeça. Mas o único valor que eu conheço é sobre o tumor. Então, perceba que quando eu insiro esta informação na minha rede bayesiana, ela, através de seu mecanismo de inferência, consegue atualizar o quanto ela acredita que as outras variáveis vão ter como valor mais provável. Então, se eu voltar no slide, veja, antigamente, antes de eu inserir e dizer, olha, eu sei que o paciente tem tumor cerebral, o quanto eu acreditava, ou a probabilidade de ele ter câncer era 20%. Depois que eu informei que ele tem tumor cerebral, passou a ser 50%. Tá? Percebam que a mesma coisa aconteceu com as outras variáveis. Aqui, antes de eu saber que ele tinha tumor cerebral, eu estava aqui com uma probabilidade de 62% dele ter dor de cabeça, e quando eu informei que ele tem o tumor, aumentou para 80%. E assim por diante. Então percebam que eu posso fazer inferência, ou seja, tentar, vamos dizer assim, classificar qualquer variável desse problema. Eu posso tentar identificar qual o valor mais provável para qualquer uma das variáveis e não só para a minha variável classe, quando eu estou usando uma rede bayesiana. Tá? Por isso a gente normalmente diz que quando constrói uma rede bayesiana, você não necessariamente está usando um aprendizado supervisionado, porque você não constrói a rede bayesiana para otimizar o desempenho dela na classificação, ou seja, na inferência de uma variável só. Você constrói a rede para tentar demonstrar qual é o relacionamento entre as variáveis que são envolvidas nesse problema, quais são as dependências e as independências e quais as forças desses relacionamentos que a gente tem. Tá? Esse é o objetivo de construir uma rede bayesiana. E à medida em que eu vá tendo mais informação, então eu já tinha informação de que esse paciente novo aí que eu tenho que classificar, ele tem tumor cerebral, e agora eu também fico sabendo, por exemplo, que ele não tem aumento de cálcio no sangue, então de novo caiu para 20 a minha probabilidade dele ter câncer, aumentou para 80, aliás, se manteve em 80 a probabilidade dele ter coma e se manteve em 80 dele ter dor de cabeça, tá? E posso ir informando mais sobre o paciente, e essas coisas, as informações vão atualizando o que eu acredito nas outras variáveis que ainda não tem o valor definido, tá? Bom, mas como é que eu faço isso então, de encontrar esses valores e saber qual é a probabilidade da pessoa agora ter câncer, dado que eu sei que ele tem tumor cerebral? Percebam, é a mesma ideia do Naive Bayes. Então eu vou condicionar, eu vou usar a probabilidade condicional e quero saber qual a probabilidade dele ter câncer, dado que eu sei esse conjunto de dados, por exemplo, com as outras variáveis, tá? Eu conheço e sei que quando duas variáveis A e B são independentes, se eu for fazer o cálculo de uma condicionada à outra, a probabilidade vai ser igual a A, então fica super fácil a gente fazer esse cálculo. O Naive Bayes, por exemplo, ele exagera e fala todo mundo é independente dado a classe, então para calcular esse cara aqui, o que eu faço é realizar o cálculo de todo mundo dado somente o pai ou somente a classe como pai, certo? Então o que eu digo é que o Naive Bayes é uma rede bayesiana onde há um exagero na definição ou naquilo que a gente assume como independência entre as variáveis, tá? É claro que se eu for calcular nós já vimos isso na Naive Bayes. Se eu for calcular sem assumir nenhuma independência, o cálculo vai ser exponencial em relação ao número de elementos ou de variáveis ou atributos que eu tenho no meu banco de dados. Então isso fica muito complicado. Por outro lado, o Naive Bayes é o outro extremo. É muito simplificado, em alguns casos é simplificado até demais. Então é para isso que a gente tem a rede bayesiana. Seria um caso intermediário. Tá? Numa rede bayesiana, a relação de independência ela vai ser verificada no grafo. E ao invés de fazer igual no Naive Bayes, em que eu calculo sempre cada variável dado a classe e acabou, aqui eu vou calcular a probabilidade conjunta, quer dizer, de todas as variáveis, com o produtório da probabilidade de cada um dos atributos dado os seus pais na rede. Então, se eu tiver, por exemplo, essa variável aqui de soro de cálcio no sangue, desculpe, que eu estou chamando aqui
de IS, né, de Increased Serum. Então o cálculo dela, percebam, quando aparece aqui a probabilidade do IS, é dado o MC, que é só a classe, certo? Porque é o único pai que ela tem. Entretanto, quando eu vejo e olho para a minha variável coma, e a minha variável coma ela está representada aqui como CO, o cálculo dela no processo aqui da inferência para a minha classificação, ao invés de ser probabilidade de coma dado a classe, é probabilidade de coma dado o aumento de cálcio, que é um dos pais, e também o tumor cerebral, que é o outro pai da variável. Então, percebam que eu exploro também a independência das variáveis, mas eu exploro olhando aqui para o meu grafo, certo? E, na verdade, não precisando calcular a dependência de todo mundo com todo mundo, calculando sempre a dependência daquela variável dado os seus pais. É isso que eu faço, certo? E com isso, então, eu não estou nem tão exagerado na simplificação como é o Naive Bayes e nem tão complicado ou tão complexo computacionalmente falando para calcular como é o modelo probabilístico tradicional da estatística. Né? Então, essa rede bayesiana é esse meio termo que a gente tem para fazer esse tipo de inferência ou classificação. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês. A Microsoft usa muito a rede bayesiana. Então, quando quem usa Windows aí, vocês sabem que quando você tem um problema, por exemplo, não está imprimindo, você pode chamar aquele, antigamente era aquele clipezinho, né, que vinha conversar com você e perguntava, o que está acontecendo aí? Você falava, não está imprimindo. Aí ele te perguntava, você checou o cabo de força? Aí você dizia, sim, já chequei. Aí ele fala, bom, então agora você já checou isso, já checou aquilo? Esse sistema que a Microsoft usa até hoje para detecção de falhas é todo feito com base em redes bayesianas. Então esse é um exemplo da rede bayesiana que a Microsoft usava para detecção de falha de impressão no Windows 95. Tá? A rede bayesiana do Windows 8, que é o atual agora, é bem mais complicada e mais complexa que essa. Por isso eu estou mostrando essa aqui que é um pouco menor. O Windows 95 era um pouco mais simples do que o Windows 8 hoje é. Tá bom? Mas então, em casos reais, as redes bayesianas são usadas, não é só a Microsoft que as utiliza, muita gente utiliza esse tipo de modelo. E o bom é que, quando você está falando disso aqui, você não vai ter a classe, somente a variável classe, com a probabilidade de qual valor ela vai assumir. Você pode calcular ou ter a probabilidade de qualquer uma dessas variáveis aqui, qual é o valor mais provável para ela, certo? Então, por exemplo, eu tenho um problema de porta ou de cabo de hardware, então qual a probabilidade desse cara estar bom ou estar ruim, dado que eu sei as outras coisas que o meu usuário me contou, tá? Então, é um modelo muito poderoso para a gente fazer esse tipo de coisa.